Cumprimento meus amados irmãos e meus amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nessa tarde, ela encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, apenas versículo 18, que nos fala assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O tema é isso aqui mesmo, digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu estava orando hoje pela madrugada e estava considerando diante do Senhor como a minha vida tem sido após a abertura do canal no YouTube, Projeto de Deus Alfa e Ômega. Comparando como era a minha vida antes da abertura do canal, muito diferente. Antes era muito raro alguém se levantar contra mim. Acontecia, mas bem menos. Quando você é só crente ou cristão, mas não está envolvido totalmente em um projeto de Deus, parece que você fica escondido de tudo e de todos. Você não é encontrado pela diversidade. Mas quando você se propõe a aceitar um desafio igual a esse que Deus nos colocou, você a todo instante até está em situações corriqueiras, presta atenção, da vida, a oposição se levanta, sabia? Coisa simples, coisa de nada, pequena do dia a dia que não acontecia nada. A gente vê por trás ele se levantando contra. E como estão dizendo para você estar aqui para se opor, para te ofender, para te entristecer, etc. Agora há pouco o Senhor falava comigo algo que até então eu não havia alcançado. Sabe por quê? Essa oposição ferrenha que você e eu enfrentamos com um simples fato que aconteceu com Paulo quando disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. É outra palavra que eu já entreguei, mas é sempre bom mencionar, você vai ouvir essa palavra muitas vezes. Gálatas 6,17. Quando você é convocado por Deus e aceita um desafio tal como eu aceitei, e porque não o homem, mas o próprio Deus veio em você e em mim, ocorreu um pouco com Paulo. Ocorreu com Paulo também, porque trazemos em nosso corpo as marcas de Jesus Cristo. Em uma ocasião eu já falei sobre esse tema, mas acredito que foi meio superficial, eu preciso de me aprofundar mais, para você entender bem o que Deus quis nos falar nesse assunto. O que são as marcas de Cristo? Só entende quem as tem. E para Deus te colocar em uma grande obra ou projeto, esteja certo de uma coisa: você precisa ter as marcas de Cristo. É verdade. Caso contrário, você não irá resistir às pressões das quais eu tenho recebido e tenho falado. As marcas de Cristo, se você pretende ser muito usado por Deus, algo muito grande, se você não as tem ainda, procure entender e trate de buscar logo essas marcas que Paulo, apóstolo, carregou e também o credenciou para, olha, presta atenção, essas marcas de Cristo na vida dele, o credenciou para o apostolado e para, junto com alguns, evangelizar praticamente o mundo da época, acredita? O ministério, para desenvolver os ministérios de pastor, evangelista, apóstolo, pregador, seja qual for, é necessário as marcas de Cristo. E mais, voltando no tema inicial, digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Quando você percebe que pessoas, ou seja, elas quais forem, e estiverem se levantando contra você, acredite, elas na verdade estão se levantando contra o projeto. Isso é importante. As pessoas não estão se levantando contra você. Se você olhar para o lado pessoal, você vai querer revidar. Elas estão se levantando contra o projeto de Deus que está em você, por trás de você, na sua vida. É o diabo que está usando a pessoa para atingir o projeto de Deus na sua vida. Não é você não, sabia? Já pensou nisso? Por isso que eu falo, né? Aqui você vai ouvir coisas um pouco diferentes que você ouve em todos os lugares. Como Paulo disse, não são inimigos seus. Paulo falou o quê? Ele estava falando de alguém que estava indo contra ele. Ele falou o quê? Eu digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Isso porque você tem as marcas de Cristo na sua vida. Se levantava contra Paulo porque ele tinha as marcas de Cristo. E eles eram inimigos não de Paulo, mas era de Cristo. Viu como tudo se encaixa? Então, se você está num projeto, e mais ainda, se você não tem as marcas de Cristo na sua vida, como Paulo as tinha, trata logo de buscá-la. Caso contrário, você não levará a bom termo esse projeto. É simples assim. Se Deus colocou num projeto grande, que você entende que é grande, mas se você não tem das marcas de Cristo,
as pressões serão tão grandes que você não vai suportar. Guarde isso no seu coração. Essa palavra que não são minhas, mas são do Senhor. Paulo conclui essa fala dizendo: eu preciso deixar para você a fim de confirmar mais ainda que tudo que falei até aqui veio de Deus. Eu preciso deixar aqui registrado nessa mensagem o que aconteceu com Moisés, quando ele conduziu o povo de Israel em direção à terra prometida. O povo de Israel, você sabe, começou a murmurar, a rejeitar a liderança de Moisés e a falar que estava com saudade das panelas de carne do Egito, do alho, lembra? Da cebola, etc, etc. Lembra disso? E Moisés ficou todo triste e foi então falar com Deus. Qual foi a resposta que Deus falou para Moisés? Esse povo não tem rejeitado a ti, Moisés, mas a mim eles têm rejeitado. Entenderam? Por que a gente fala o novo, o velho, corre para lá e para cá, a mesma coisa? É isso. Então Moisés achava que era com ele, não, era com um projeto. É porque ele estava falando vontade de Deus, era contra o próprio Deus, autor do projeto. Amém, amados? Então, digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Vão se levantar. Se você tem as marcas de Cristo, está realizando o projeto de Deus, pode ter certeza que você vai ter, mas não serão seus, serão de Cristo, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Se você recebeu a palavra, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, creio que é o momento de se inscrever. Se porventura se inscreveu, mas se você clicar lá no link embaixo, não na setinha, e ver que está lá a palavra inscrever-se em preto, vermelho acho que tem mais não, eu não tenho visto, é mais preto mesmo. Você vai lá, clica de novo que a sua inscrição foi anulada, como já aconteceu com alguns colegas que eu entendi claramente isso aí. Amém? Pai do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. Que Deus os abençoe.